Hoje eu quero perguntar para você, mulher, você é uma mulher sábia ou uma mulher tola? Eu quero ler para você Provérbios 4:5 que diz assim: Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então, o escritor de Provérbios está falando aos filhos para estarem atentos à instrução do pai. E o pai está dizendo: adquira a sabedoria, adquira o entendimento e não esqueças das palavras que eu tenho falado. Aqui então é o pai sábio que está falando aos filhos, né? E eu quero dizer para você que a sabedoria, por mais que alguém fale para nós, seja sábio, eu quero que você seja sábio, eu vou te ensinar a ser sábio. A sabedoria é uma escolha pessoal. Ela, na verdade, não depende do ambiente em que nós vivemos, não depende das pessoas que estão ao nosso redor e nem mesmo da família que nascemos. Por quê? Porque aqui o escritor dos Provérbios, ele era um homem sábio e estava dando um conselho sábio, mas nem todo filho segue. Nós podemos ter vindo de uma família de pessoas que não eram sábias, que não agiam com inteligência, com sabedoria, com discernimento para fazer as coisas. E não quer dizer que nós não possamos ser pessoas sábias. Não importa a família, não importa o lugar onde você está. Talvez no teu trabalho, talvez as pessoas com quem você convive, elas não ajudem nada para você ser uma pessoa sábia, mas não depende dos outros. A sabedoria, ela é uma escolha pessoal. Cada pessoa é responsável por decidir se vai viver com sabedoria ou se vai ser uma pessoa tola. Então eu digo para você, tem pessoas na Bíblia que conviveram com pessoas tolas e foram pessoas sábias, prudentes, inteligentíssimas, que souberam agir, discernir e fazer coisas maravilhosas, independente daquelas pessoas com quem elas conviviam ou que mesmo eram da sua família. Então, quero falar para você de algumas pessoas, como Abigail. Lá em 1 Samuel 25:2, você vai ler sobre Abigail. É uma história muito conhecida nossa, das mulheres, porque Abigail era uma mulher sensata, prudente, bela. Era uma mulher que tinha sabedoria. Mas o seu marido, com quem ela vivia, com quem ela convivia, o marido dela, o homem com quem ela estava casada, a Bíblia se refere a ele como um homem duro e maligno em todo o seu trato. Então eu imagino que Nabal era um homem terrível, não somente com as pessoas, como ele foi com o rei Davi, e a gente sabe que por causa da inteligência, da sabedoria dessa mulher Abigail, Nabal e todos os homens daquela família não foram mortos, porque ela teve a sabedoria de apaziguar o rei Davi. Então a gente vê que Nabal era um homem duro de coração, mas a mulher, provavelmente ele também era duro de coração no trato com ela, ele era mau no trato com a esposa, mas ela foi uma mulher muito sábia, porque no momento que ela precisou falar da insensatez dele, ela esperou que ele não estivesse bêbado, porque ele estava feliz, alegre do vinho, ela esperou que no outro dia, quando passasse aquela bebedeira, aí sim ela foi falar com ele e dizer o que tinha acontecido. Então a gente vê que mesmo o marido sendo um homem duro, insensato, Abigail foi uma mulher muito prudente. Nós vemos também o rei Josias. O rei Josias, né, depois que Davi morre, depois que o seu filho morre, né? O seu filho, que foi o nosso grande escritor de Provérbios, o nosso querido Salomão, depois que ele morre, aí o reino vai se dividir em reino do norte, reino do sul. O rei de Judá é o reino do sul, e Josias, ele vem da família de Davi e de Salomão, naquele reino do sul. E o pai dele se chamava Amon, ele era o rei
E Amon foi um homem terrível. Ele não seguiu ao Senhor, ele foi desobediente aos princípios que Deus tinha deixado através da sua palavra, das suas leis de Moisés. Amon, ele foi um homem que abandonou o Senhor, fez o que era mal diante do Senhor, como os pais e parentes dele antes dele. Ele se dobrou diante de ídolos, ele adorou aos ídolos, ele abandonou totalmente a lei do Senhor. E aí acontece algo terrível, porque Amon, ele foi morto na sua própria casa pelos próprios servos. E aí o filho dele, Josias, começa a reinar aos 8 anos de idade. Mas Josias, vendo a situação do pai, aquilo que o pai, né, provavelmente todo mundo comentava como era o rei Amon, ele viu o pai ser... Ele sabia, ele estava ali quando o pai foi assassinado pelos servos e foi colocado então no reino, no trono. Esse Josias, ele sabia muito bem a história do seu pai, mas ele não conhecia a Deus. Ele vai conhecer a Deus quando começa o seu reinado. E então Josias, ele fez o que era reto diante do Senhor e ele foi um homem íntegro que andou em todo o caminho de Davi, que foi o rei, né, o primeiro rei ali, estabelecido por Deus, da tribo de Judá. Então, Josias, ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Mesmo tendo um pai que foi tolo, Josias foi sábio. Então, não depende daquele lugar onde você está ou mesmo da sua família. A mulher, por exemplo, a mulher de Jó. A mulher de Jó foi uma tola. A gente vê que lá em Jó 2:9, ela diz algo para o marido quando acontece toda aquela situação que eles perdem tudo, os bens, perdem tudo que eles tinham, as colheitas, eles perdem todos os seus servos e inclusive os seus filhos. E a mulher de Jó, ela faz algo. Ela diz para Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Que palavra para sair da boca de uma esposa virtuosa no momento que o marido está numa dificuldade tão grande. Então ela não foi uma mulher virtuosa, ela foi uma mulher tola. E mesmo assim, Jó foi uma bênção. Então ninguém está condenado à tolice por causa das pessoas ao seu redor, mas também ninguém vai ser sábio só automaticamente por andar com pessoas sábias. Mas eu te dou um conselho: você preste atenção com as pessoas com quem você convive, porque não basta estar com pessoas tolas ou sábias para você se tornar tolo ou sábio, mas isso ajuda muito, porque se você não tem um coração que fala para o Senhor, que pede para o Senhor, eu quero ser diferente nessa geração, daqui a pouco você está sendo tolo e está achando que tá bom. E eu digo para você, ande com pessoas sábias, sim, porque as pessoas sábias sempre vão ter algo para te ensinar. Isso vai ser maravilhoso, mas a sabedoria, ela não vem do outro. Não adianta só andar com pessoa sábia. Isso não vai resolver, porque a sabedoria, ela depende de uma busca pessoal, individual, é você. Se você quer ser sábio numa profissão, por exemplo, você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que buscar, fazer cursos, você tem que fazer o possível para você conhecer o que você está fazendo. Então eu sempre digo, você quer ser um ótimo profissional naquilo que você está fazendo, seja, né, estudioso daquilo, seja conhecedor daquilo que você está fazendo para fazer melhor. E a mesma coisa vale para a gente ter a sabedoria de Deus. Deus quer nos fazer sábias, Deus quer nos dar sabedoria, mas para isso também é preciso se dedicar. Eu preciso me dedicar no quê? Em estudar a palavra, não só ler a Bíblia, mas estudá-la, pegar né, você está lendo a Bíblia, você para ali, você anota, você medita, você volta ali de novo, Deus sempre vai falar algo diferente e você sempre vai estar aprendendo. Então, para ter a sabedoria de Deus, eu preciso me dedicar na leitura da palavra, porque é daqui vem a sabedoria para nós. Aqui vem princípios, ensinamentos e eu preciso conhecê-los e colocá-los em prática, porque a sabedoria é no dia a dia. É nas situações que vão acontecer que você vai ter que ter uma atitude diante delas, que você vai mostrar se é tolo ou sábio. Se você conhece a palavra, você vai saber como agir e reagir diante das situações. Então, conhecer a palavra, orar, se consagrar,
se apartar daquilo que não edifica. Quanta coisa tem nesse mundo, celular, televisão, internet, tanta coisa não edifica e as pessoas ficam ali horas e horas assistindo vídeos, assistindo, né, tantas coisas, séries, filmes, coisas que não vão edificar a sua vida. E você deixa de ser edificado para ter sabedoria. Então comece a buscar a sabedoria. No momento que você precisar aconselhar alguém, saiba que Deus vai te dar a direção. E também uma coisa de aconselhar com sabedoria. Às vezes a pessoa vai pedir um conselho para você e ter sabedoria não quer dizer que você vai responder na mesma hora. Ter sabedoria quer dizer que você vai, de repente, só orar pela pessoa sem dar uma resposta. Mas depois você vai orar, vai buscar no Senhor e quando você menos espera, Ele te dá a direção. Ele vai dizer, olha, isso aqui que eu estou falando é para aquela pessoa naquela situação. E aí sim você vai falar. Então, sabedoria. Cada um decide se ouvirá a voz de Deus e colocará em prática aquilo que ele está falando e escolherá viver com prudência. Cada um precisa tomar a sua decisão. Então não importa se os seus pais não tinham sabedoria, se você foi criada num ambiente onde as pessoas eram tolas, elas não tinham discernimento das coisas. Hoje você, conhecedora da palavra, conhecendo a Jesus, tem a oportunidade de você ser uma mulher sábia dentro do teu lar, com a tua família, com o teu esposo, com os teus filhos. Você vai ser uma mulher sábia no seu trabalho, na sua igreja, onde Deus te colocar, Ele vai te colocar sabedoria. Então nós vemos que lá em Tiago 1:5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos nós dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, Ele não vai nos julgar, Ele não vai, Ele vai conceder a sabedoria a todos que pedirem. E aí a gente vê Salomão, um jovem que quando Davi, seu pai, morre, Salomão assume o trono lá em Judá. Aliás, em Judá e Israel, porque lá eles andavam juntos ainda, todo o reino era unido. Então ali Deus dá um sonho. Num sonho aparece a Salomão e pergunta para ele: o que você quer? Imagina, Deus te pergunta: o que você quer, filha? Você pode pedir qualquer coisa. E Salomão pede sabedoria. Ele diz: Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir esse povo numeroso, o teu povo numeroso, porque eu não sei como, eu sou jovem, eu não sei como instruir eles, como cuidar, como conduzi-los. Então, isso agradou a Deus e Deus fez ele sábio e Deus fez ele o homem mais sábio. E antes dele não houve outro e depois não houve outro mais sábio que o rei Salomão. E ele foi um homem que conduziu o seu povo, usado por Deus, porque ele buscou no Senhor a sabedoria e essa sabedoria veio do Senhor. Então, Deus está disposto a nos dar sabedoria também para sermos as mulheres sábias que vão edificar a nossa casa e que vão trazer uma boa palavra, um bom conselho onde nós estivermos. Então, Ele está disposto a nos dar sabedoria, mas nós precisamos desejá-la e buscá-la. A vida sempre vai nos colocar diante de duas situações: ou seremos tolas ou seremos sábias. Tem dois caminhos a seguir, mas no final cada um vai colher as consequências daquilo das próprias atitudes, daquilo que escolheu fazer. Como a gente viu aqui, as pessoas na Bíblia que foram tolas colheram consequências. As pessoas que foram sábias foram abençoadas. Então hoje Deus pergunta para nós: será que nós queremos essa sabedoria? Então que a gente diga assim: Senhor, eu quero ser sábia no falar, no tratar, no tomar atitudes, no me comportar nos lugares, junto com a minha família, dentro do meu lar. E Deus vai nos dar essa sabedoria e essa direção, em nome de Jesus.